Olá, hoje nós vamos falar sobre o fator Barnabé, uma ferramenta que tem resgatado e recuperado muitas pessoas, que com certeza Deus também quer te usar para trazer transformação na vida de alguém. O fator Barnabé, que tem como um conceito, como ideia principal, duas vertentes: integrar as pessoas novas e também resgatar aquelas que estão distantes. Por que nós usamos este nome? O fator Barnabé, ele é inspirado num personagem lá do livro de Atos, chamado Barnabé. Atos 4,36 diz que havia um homem chamado José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador. O bar no grego significa filho, e então, por exemplo, nós podemos lembrar como os nomes, por exemplo, como Bartimeu, o filho de Timeu. Então, e Nabé significa o encorajador, aquele que encoraja, aquele que anima. Quando os apóstolos olharam para aquele irmão da igreja chamado José, ficaram tão admirados com esse coração dele, essa atitude dele, esse entusiasmo de integrar as pessoas, se preocupar com os novos, que ali então deram essa espécie de um apelido. Olha, aquele ali é o Barnabé, ele vai se chamar Barnabé, ele é o filho do encorajamento, ele é o filho do encorajador, ou podemos até mesmo dizer o filho do Espírito Santo. Você já imaginou você ter um apelido, um nome como esse? E por que Barnabé se destacou? Diante de várias ações que ele teve, uma das principais foi em relação a Paulo. A Bíblia nos diz que quando Paulo se converteu, no início da sua conversão, dois fatos foram muito ali interessantes que nos chamam a atenção. O primeiro fato é que havia muita desconfiança em relação à conversão de Paulo, por ele ser um perseguidor da igreja. Os líderes, os cristãos, achavam que ele estava, de uma certa forma, se infiltrando no meio da igreja para perseguir a própria igreja. Barnabé, ele acreditou na conversão de Paulo, ele fez questão de integrar Paulo, ele chamou Paulo, ele fez questão de falar coisas boas acerca de Paulo, mostrar que a conversão de Paulo realmente foi genuína. Um outro fato na conversão de Paulo no início é que talvez aquele entusiasmo de pregar a palavra, de falar do amor de Cristo, lá em Jerusalém, Paulo entrou em alguns conflitos, principalmente com os helenistas. Isso fez que ele fosse até realmente ameaçado de morte. Então, os líderes da igreja de Jerusalém tiveram que enviar Paulo para longe, enviaram para Tarso. Isso acabou afastando Paulo do convívio da igreja. E tem um fato que quando Paulo chega em Tarso, a gente não ouve falar mais nada dele. Provavelmente ali ele não desenvolveu mais o ministério, provavelmente ali talvez ele ficou até mesmo chateado com esse distanciamento, com alguma outra coisa, ou seja, não estava mais fluindo. E a Bíblia então diz que Barnabé vai até Tarso, vai atrás, procura por ele numa época que não tem internet, não tem celular, investiga onde Paulo está, conversa com ele. Eu imagino a alegria de Paulo de ver Barnabé na sua casa, indo atrás dele, e resgata Paulo e leva Paulo agora consigo para Antioquia, e lá em Antioquia Barnabé e Paulo eles têm um grande sucesso ministerial. E o que aconteceu com Paulo, na verdade, acontece conosco até os dias de hoje. Quantas pessoas também passam o que Paulo passou no começo da sua conversão ou durante a jornada da sua caminhada com Deus. Por exemplo, nós vemos pessoas que o processo dela de conversão é mais lento, enquanto alguns são mais rápidos, alguns são mais lentos, alguns têm mais dificuldade de se libertar de vícios, de mudar de hábitos, sair debaixo da influência de certas amizades. Isso faz com que muitas vezes ele duvide da conversão dele, isso faz com que às vezes a frequência dele num culto, numa célula, não seja assim tão intensa. Há outras pessoas que, por exemplo, por características de personalidade pessoais, são mais tímidas, são mais envergonhadas, têm dificuldade de interagir, de conversar. Nós temos que lembrar que uma pessoa recém-convertida é igual a um bebê, e um bebê, às vezes ele não sabe ainda os procedimentos, às vezes, como a gente usa a expressão, dá um bola fora, erra, fica envergonhado porque falou que não devia ter falado, foi num lugar que não devia ter ido, e às vezes o inimigo põe muita vergonha naquela pessoa, faz ela achar que ela não serve para aquilo, e muitas vezes também, na caminhada cristã, há decepções.
nós chateamos, nós nos isolamos, nós nos distanciamos e assim então nós precisamos ali de ter um Barnabé na nossa vida. E agora nessa segunda parte eu queria passar alguns passos práticos para que então nós possamos fazer como Barnabé, integrar os mais novos e também resgatar aqueles que estão mais distantes. Primeiro passo, nós precisamos ter em nosso coração o que havia no coração de Barnabé. Tem que haver em nós essa essência de amor, de carinho, de preocupação. O reino de Deus está clamando por Barnabés. O reino de Deus está à espera. Deus está contando conosco que nós possamos se levantar, como Barnabé foi ali na vida de Paulo. Nós precisamos mudar essa mentalidade de que ser grandemente usado por Deus é simplesmente pregar num palco, ministrar um louvor, mas resgatar uma pessoa, uma das formas mais lindas e sublimes para sermos usados por Deus. Quantos Paulos estão ali hoje, como esperando um Barnabé com potencial, com algo que pode viver, um projeto de Deus na vida deles que talvez está ali travado e que não está fluindo, porque está faltando alguém ser ali um Barnabé. Então deixe o seu coração se inundar deste amor, dessa paixão. Vale a gente lembrar, por exemplo, que Jó, a Bíblia diz que quando Jó estava no pior momento da vida dele, Deus mudou a sorte quando ele parou de pensar em si e orou pelos seus amigos. Se nós não vigiarmos, nós passamos os 24 horas do nosso dia pensando em nós mesmos. Então vamos desprender de nós, vamos pensar em alguém, vamos ser como Jesus e vamos agradar o coração do nosso Pai. Amém? O segundo passo é a gente, então, agora identificar o nosso Paulo, o Paulo que a gente vai atrás. Se você já tem alguém em mente, entre em contato com essa pessoa. Se você não tem, ore, o Espírito Santo vai estar te revelando. O terceiro passo, então, é entrar em contato com essa pessoa, sem julgamento ou alguma acusação. Descubra a causa do distanciamento daquela pessoa. Você pode até mandar uma mensagem no WhatsApp, como vou até deixar aqui um exemplo. Você escreve ali, olha, bom dia, boa tarde, paz, tenho sentido a sua falta. Como que você está? Como estão as coisas? Aconteceu alguma coisa? E ali então você começa a conversar com aquela pessoa. Assim que ela for te responder, assim que ela começar a entrar em contato com você também, é importante agora então você avaliar a situação, o que causou aquele afastamento ou o que está dificultando a pessoa de se integrar com os demais da igreja ou da célula. Uma situação comum, a primeira situação, a mais comum que existe, é a situação de mudanças do dia a dia da pessoa, de hábitos, de rotina. Às vezes um horário de emprego, às vezes a mudança de uma residência, mudou para outro bairro, outra cidade, filhos pequenos, às vezes a pessoa está em transição. Se este for o caso da pessoa, procure mostrar a ela com muito amor e carinho que apesar dessa mudança de rotina, que ela não deve deixar de ter um tempo para Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Encoraje ela a separar um tempinho, mesmo que seja difícil, para estar na célula, para estar nos cultos. Uma segunda causa comum que existe é o desânimo. A vida não é fácil, as lutas são intensas e muitas vezes realmente a dúvida ela invade o nosso coração. Será que Deus está comigo? Será que as minhas orações estão sendo ouvidas? Será que realmente isso vai mudar? Será que vale a pena buscar a Deus? Vale a pena estar nos cultos? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena estar numa célula? Muitas vezes a pessoa ela é invadida pelo desânimo no seu coração. Se este for o caso da pessoa, continue também em contato com ela e tente assim o mais rápido possível marcar um encontro com ela. Não precisa ser nada demorado, 10 minutos, 15 que seja, conversar um pouquinho com ela, às vezes pode ser numa lanchonete, na casa dela, às vezes talvez até mesmo no final de um culto, se ela estiver vindo mesmo com baixa frequência, e ore por ela, encoraje ela, cite versículos da palavra de Deus e mostre, desperte a fé nessa pessoa, aumente a fé dela, mostrando para ela que Deus ele é fiel, Deus não falha, Deus jamais irá falhar. Uma terceira causa que muitas vezes
gera também o distanciamento, e nós não podemos esconder, são as decepções. Às vezes essa decepção é com uma pessoa em específico, ou às vezes uma decepção com um todo, uma decepção no geral. Esses são os casos que vão exigir de nós um pouquinho mais de habilidade. Se este for o caso, como proceder? Primeiramente, deixe a pessoa falar abertamente. Não fique julgando o sentimento dela, não fique cobrando ela, não fique desrespeitando o que ela está sentindo. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Às vezes nós não reagimos como deveríamos reagir, principalmente se a pessoa, às vezes, ela tem um tempo maior de conversão e ela deveria já ter uma certa maturidade, não está tendo. Não julgue, não condene ela. Mas também não vá surfar na crítica ou na reclamação, na decepção dela. O que significa surfar? Às vezes a pessoa ali quer agradar a pessoa, né? Ou às vezes até mesmo concorda com ela e começa a dizer algo como, por exemplo, eu também não gosto daquela pessoa. Você está certinho de sentir assim. Aquela pessoa realmente é insuportável e critica mesmo. Você só vai estar fermentando, aumentando a decepção. Provérbios 6 diz algo muito sério. Deus abomina, Deus detesta aquele que aumenta a discórdia, promove a discórdia entre os irmãos. Promova a paz, promova perdão, promova paciência, reconciliação. Tente mostrar à pessoa o outro lado dela, tente mostrar amor, compaixão, carinho. A Bíblia diz em Mateus 5 que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus use grandemente a sua vida, seja um Barnabé, Deus está contando com você. Há um Paulo que está esperando por nós. E eu queria encerrar com um versículo maravilhoso da palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Seja um reconciliador.